Aula 4. Então hoje nós vamos aprender sobre cheque e checkmate. Então, como a gente viu na aula anterior, o rei ele não pode se situar, né, se colocar numa casa onde tem o domínio de uma peça contrária. Por exemplo, está com o rei negro. Ele não pode ir para essa minha coluna. Por quê? Porque ela está sendo dominada pela minha torre, certo? Então isso não pode. Mas ele pode sofrer ataque, né, de qualquer peça. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente quer dar um cheque no rei. Como a gente pode fazer? A gente tem duas formas aqui. Então veja. Então eu vou dar um cheque com a minha torre, né? Ó. Então eu joguei a minha torre nessa coluna. Então veja que ela está fazendo um ataque ao rei. Então o rei ele está em xeque. Então essa é uma forma de dar cheque. Então outra forma aqui nesse caso seria aqui, ó. Então cheque. Também é outra forma de se dar o cheque. Então outras formas de dar cheque com outras peças. Então vamos aqui agora com o peão. Então veja, ó, se eu movimentar o peão, lembra que ele movimenta sempre para frente, né? Então, se eu movimentar o peão aqui, ó, o rei está em xeque. Agora com o meu cavalo. O cavalo movimento em L, né, ó. Então, eu movimentei ele aqui, ó. Ele está dando um cheque no rei. Mesmo caso se eu jogar ele aqui. Veja que ele está dando um cheque no rei. A minha dama. Então, se eu jogo aqui, ela está dando um cheque aqui. Tem outras formas? Tem. Aqui também está em xeque. Outra forma. Aqui em xeque. Também em xeque. Aqui também em xeque. E o meu bispo também. Ó. Vejo que o bispo na minha diagonal ele está dando cheque. Então essa é a forma de a gente dar cheque no nosso adversário. Então quando a gente está em xeque, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que sair, né, imediatamente desse cheque. E como fazer isso? Então a primeira coisa é movimentar o rei, né? Então a gente deve movimentar o rei, mas a gente deve colocar ele em alguma casinha que ele não permaneça em xeque. Por exemplo, aqui o bispo me deu um cheque, então eu vou deslocar o meu rei para aqui. Não posso, porque a minha dama está dominando essa horizontal. Se eu jogar o meu rei aqui, não posso, porque o meu cavalo está controlando essa casa. Se eu jogar aqui, também não posso, porque o peão está controlando. Aqui, também não posso, porque a torre está controlando. Então, quando eu for sair do cheque, eu tenho que cuidar com esse tipo de movimento. Nesse caso aqui, ó, mesmo eu saindo do cheque do bispo, qualquer casinha que eu movimentar, eu ainda vou continuar em xeque. Então, agora aqui, ó, então eu tive novamente um novo cheque. Agora eu vou o quê? Eu vou mover para uma casa, né, que não seja dominada por nenhuma peça. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso movimentar o rei aqui, que não tem nenhuma peça dominando essa minha posição. Aqui também não. Aqui eu já não posso, né, como tinha explicado, porque a torre está dominando essa coluna. Aqui também não, porque o peão controla esta casa. Aqui eu posso, né, porque não tem nenhuma casa que está controlando aqui. Então essa é uma forma. E outra forma de eu sair do cheque, né, seria o que? Eu colocar alguma peça entre o rei. Então, por exemplo, aqui o bispo está me dando um cheque. Então, uma forma de me defender seria aqui, né,
eu deslocando o rei. Outra forma seria o que? Eu colocando alguma peça na frente, nesse caso aqui, ó. Então, se eu coloco o meu bispo aqui, ó, veja que eu não estou mais em xeque. Então, essa é uma forma. Se eu tivesse outra peça, qualquer peça que eu colocasse nesta casa aqui, meu rei não estaria mais em xeque. Aqui, se eu tô com a torre aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu tô com a torre. Então, se a torre eu vou dar um cheque. Então, uma forma seria colocar o bispo na frente. Então, dessa forma eu não estou mais em xeque. E outra forma seria o que? Eu fazendo a captura da peça que está me dando o cheque. Então aqui, por exemplo, aqui, se eu jogar o bispo aqui, então vejo que ele está dando cheque no meu rei. Então uma forma seria o que? Eu fazer a captura dessa peça. Então veja que não está mais em xeque. Essa seria uma forma. Aqui outra forma, essa minha torre, ela vai dar um cheque no meu rei. Deixa eu só tirar aqui. Aqui, essa minha torre vai dar um cheque no meu rei. Então, cheque. Ela está atacando o meu rei. Então, uma forma é eu fazer a tomada com o bispo. Então, vejo que eu não estou mais em xeque. Então, agora a gente vai estudar o que é o checkmate, né? Então, quando o rei ele recebe um cheque, né? E não é possível valer-se de nenhum dos meios apontados, né? Então, aquelas formas que a gente viu antes, se a gente não consegue fazer nenhuma daquelas formas e o nosso rei fica preso, então quer dizer que ele levou checkmate. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer o movimento com o meu cavalo. Então, eu apliquei um cheque no rei. Então, veja, ó, o rei não consegue fazer a tomada dessa peça, ele não consegue se movimentar até essa casa e nem até essa, porque esta casa e essa casa, o meu outro rei faz a proteção dela. Então, esse rei, nesse caso, ele levou o que? Checkmate. Então, no caso, a pessoa que está jogando com as peças brancas venceu a partida, porque ele aplicou o checkmate no rei. Então, o rei não tem saída. Agora aqui, outra posição de checkmate. Então, é a vez do movimento das brancas. Então, as brancas têm duas formas de dar checkmate aqui, ó. Veja que se eu movimentar a minha torre, então eu apliquei o que? Um cheque no rei. Então, o rei ele não consegue fazer a captura dessa minha peça e nem consegue se movimentar. Por quê? Se ele tenta movimentar para essa casa aqui, a minha torre está dominando. Essa aqui. E essa aqui também. Se ele tenta escapar para essa minha horizontal, por exemplo, para essa ou essa, não é possível, porque a minha torre está fazendo o controle dessa minha horizontal. Então, a gente aplicou um checkmate. O mesmo caso seria se eu aplicasse o checkmate com essa torre. Atenderia os mesmos princípios de antes. Então, seria um checkmate. Aqui, outro exemplo de checkmate, né? Então, eu vou fazer o movimento com o meu bispo, ele vai aplicar checkmate no rei negro. Então, veja, se eu movimentei meu bispo aqui, então veja, ó, ele está atacando o rei. Então o rei não tem saída aqui, ele não consegue se movimentar para essa posição. Por quê? Porque meu outro bispo está controlando essa diagonal. Então seria o que? Um checkmate. Ó, mais uma posição de checkmate. Agora a minha dama vai aplicar um checkmate. Então, se eu fizer o movimento com a dama aqui, ó, aqui. Então, se eu fizer um movimento com a dama aqui,
Então eu vou aplicar checkmate no rei negro. Então veja, ó, se eu movimentar a minha dama na minha coluna, então vejam checkmate. Por quê? O rei não consegue vir aqui nem aqui, porque essas duas posições aqui é dominada pela minha dama. Então seria novamente checkmate.